Muito bem, gente, estamos de volta. Ainda temos 3 questões sobre esse texto, então vamos a elas. Questão número 13. A forma pronominal lá, em resgatá-la, faz referência à dívida social? Gente, vamos lá. Augusta, por que isso aqui está sem crase? De repente você está aí sentadinho na sua cadeira perguntando isso. O que faz referência a. Não teria que haver um acento grave ali? Deixa eu explicar isso a você. O que faz referência a. A preposição aí é obrigatória. Só que eu poderia falar assim, dívida social é algo que se discute nos bancos universitários. Eu poderia falar dívida social sem usar o artigo antes do termo. Então, se eu poderia não usar um artigo ali, aquele A ali é só preposição. Por isso a banca optou por não pôr o acento, tá bom? Então vamos em frente. A forma pronominal lá, em resgatá-la, faz referência à dívida social? Vamos voltar ao texto, gente. Não dá para fazer sem voltar, como sempre. Nas provas de CESP, isso é um clássico. Aqui, vamos ver. Aqui, a dívida social é muito grande e apenas se começa a resgatá-la. Claro que esse pronome lá está retomando o termo dívida social. Então, questão número 13, certa. Certa. Questão 14. A forma verbal deixassem poderia ser corretamente empregada no singular, caso em que concordaria com o núcleo do sujeito da oração, cerca, e não mais com 14 milhões de pessoas. Vamos voltar ao texto. Vamos lá. Aqui está. E aqui, gente, ó. O país conseguiu fazer que cerca de 14 milhões de pessoas deixassem de viver na extrema pobreza. A banca está me propondo a troca, dizendo que eu poderia usar o verbo que está no plural para singular, concordando com cerca. Deixa eu explicar uma coisa para você, se você não está se lembrando dessa regra de concordância. Sempre que nós temos um sujeito formado por expressão com valor aproximado, cerca de, aproximadamente, perto de, sempre que você tem essa construção com expressões com valor aproximado, cerca de, perto de, aproximadamente, você só pode colocar o verbo no plural. Augusta, Sabe por quê? Vou dar um outro exemplo até para você. Eu digo assim, perto de 100 pessoas estavam na fila para comprar o ingresso. Perto de 100 pessoas. O que quer dizer perto de 100? Um pouco mais, um pouco menos. Agora, é um valor, um número aproximado. Mesmo que seja um pouco mais ou um pouco menos, esse menos não vai encostar no 1, a ponto de me permitir usar o singular. Então, sempre que temos essas expressões com valor aproximado, verbo no plural. Cerca de 100 alunos estavam na fila. Perto de 100 alunos estavam na fila. Aproximadamente 100 alunos estavam na fila. Sempre plural. Então, aqui, cerca de 14 milhões de pessoas. Perto de 14 milhões de pessoas. Não vai encostar em uma pessoa a ponto de que eu possa usar o singular. Então, claro que eu não poderia pôr o verbo no singular. Então, vamos lá. Questão 14. Errada. Não poderíamos usar o verbo no singular. Número 15. Na linha 9, o emprego do acento indicativo de crase em aquelas é exigido pela regência da forma verbal correspondem? Gente, outro clássico nas provas da CESP. Existe um acento grave bem usado, corretamente usado naquela linha. A banca quer que você justifique isso. Aquele acento grave foi usado porque existe um elemento ali que exigiu a preposição a, porque é isso que a banca está perguntando, que se fundiu ao a do pronome aquelas e resultou no acento, e esse elemento que exigiu a preposição a foi o verbo correspondem. Vamos voltar à linha 9. Vamos lá, voltando ao texto. Aqui, vamos ver. O problema é achar. Não, peraí. Deixar assim. Não, mais para frente, né? Aqui, gente. Aqui, ó. Aqui mesmo. Representa, né?
Os pobres são proporcionalmente poucos. Na Áustria, por exemplo, representam 5% da população total e correspondem àquelas. Gente, o que corresponde, corresponde a. O verbo corresponder exigiu a preposição a, que se fundiu ao a do pronome aquelas, e a mais a, acento grave no pronome. Então, questão corretíssima. Vamos lá. Na linha 9, o emprego do acento indicativo de crase em aquelas é exigido pela regência da forma verbal correspondente. Quer dizer, a forma verbal exigiu a preposição a, que se juntou ao a do aquelas e deu no acento. Número 15, certa. Muito bem. Então, agora, já fizemos essa parte da prova do Ministério das Relações Exteriores. Vamos agora a uma outra prova que eu trouxe, da Polícia Militar do Distrito Federal, tá bom? Então, vamos lá. O fato de existir a necessidade de viver em sociedade tem consequências muito sérias. Uma delas é que os problemas de cada pessoa devem ser resolvidos sem que sejam esquecidos os interesses dos demais integrantes da mesma sociedade. Assim, não se pode admitir como regra que para resolver qualquer dificuldade de um indivíduo ou para atender aos interesses de um só, todos os demais devam sofrer prejuízos ou arcar com sacrifícios. Todo indivíduo tem direito à proteção de sua liberdade, de sua integridade física e de outros bens que são necessários para que uma pessoa não seja rebaixada de sua natureza humana. Mas, também em relação a esses direitos e valores, é preciso ter em conta que todos são iguais, devendo merecer a mesma proteção. Dalmo de Abreu Dalari, o que é participação política? Muito bem. Julgue os seguintes itens a respeito das estruturas linguísticas e da organização das ideias do texto acima. Número 16. Serão preservadas a coerência e a correção gramatical do texto, se os termos da primeira oração forem reescritos em posição diferente daquela em que ocorrem no texto, da seguinte forma. Bom, primeira coisa, eu tenho que ler a primeira oração do texto. Primeiro eu leio como está no texto, depois eu leio a reescritura proposta. Então vamos voltar ao texto. Primeira oração do texto, ó. O fato de existir a necessidade de viver em sociedade tem consequências muito sérias. Bom, o fato de existir a necessidade de viver em sociedade tem consequências muito sérias. Agora vamos ler a reescritura. Tem consequências muito sérias o fato de existir a necessidade de viver em sociedade. Sim, claro que eu poderia escrever assim. Tem consequências muito sérias. O fato, ele só inverteu a ordem, na verdade, mas não alterou o sentido. Cuidado com isso, porque sempre que eu só troco de posição, o sentido não muda, né, Augusta? Não. Claro que pode mudar, sim. Muitas vezes basta que você troque uma palavrinha de posição dentro da frase para que o sentido seja alterado. Se eu digo assim para você, quer ver? Ele fabrica também calçados. Aí eu vou trocar o também de lugar. Também ele fabrica calçados. Já mudou. Ele fabrica também calçados. Eu estou dizendo que ele fabrica camisas, cintos e também calçados. Aí eu jogo também para o início. Também ele fabrica calçados. Já mudou. Eu estou dizendo que a Maria, o João e ele também fabrica calçados. Já mudou o sentido. Então, muito cuidado com isso. Não é só trocar a ordem e o sentido não se alterar. Aqui não se alterou, mas muitas vezes se altera. Então, a 16 está correta. Aqui eu poderia sim. Muito bem. Questão 17. A inserção da preposição de imediatamente antes de que os problemas preservaria a coerência da argumentação e manteria o texto correto com relação às normas gramaticais? É lá na linha 2. Vamos colocar um de antes de que os problemas. Logo na primeira linha, ó. Segunda linha. O fato de existir a necessidade de viver em sociedade tem consequências muito sérias. Ah, não, gente, está aqui, ó.
Uma delas é que os problemas de cada pessoa devem ser resolvidos sem que sejam esquecidos os interesses dos demais. Uma delas, olha bem, o fato de existir a necessidade de viver em sociedade tem consequências muito sérias. Uma delas é de que os problemas de cada pessoa devem ser resolvidos. Não, gente, olha aqui, preste atenção, ele está dizendo que a inserção da preposição de imediatamente antes de que os problemas preservaria a coerência e a argumentação, não. Uma delas é que, uma delas é esta, é isto. Eu não preciso de nenhum ali. Número 17, errada. Número 18. Nas linhas 8 e 9, a repetição da preposição de antes de sua liberdade, sua integridade e outros bens indica que se trata de 3 expressões que complementam proteção e não direito. Entenda o que a banca está perguntando. Que a repetição da preposição de antes das palavras sua liberdade, sua integridade e outros bens indica, a presença dessa preposição de indica que esses 3 elementos complementam a palavra proteção e não a palavra direito. Vamos voltar ao texto, não dá para fazer sem voltar. Ah, tá aqui, ó. Todo indivíduo tem direito, olha bem, todo indivíduo tem direito a quê? A palavra direito, gente, nem pede, não é? Aqui a preposição de, ela pediu a preposição a. Quem tem direito a. Agora, direito a proteção. Aí ele diz, proteção de sua liberdade, proteção de sua integridade física, proteção de outros bens que são necessários. Então, gente, essas 3 vezes em que apareceu a preposição de, mostra esses três elementos precedidos da preposição de, estão complementando o sentido da palavra proteção e não da palavra direito. Quem está completando a palavra direito é proteção, porque é direito a quê? A proteção. Agora, proteção de quê? De sua integridade física, de sua liberdade. Então, esse de, está introduzindo elementos que estão complementando o sentido da palavra proteção. Então, perfeito, vamos lá. Então, a preposição de antes de sua liberdade, sua integridade e outros bens indica que se trata de 3 expressões que complementam a palavra proteção e não a palavra direito. Certíssima a número 18. 19. Mantém-se o texto coerente e gramaticalmente correto ao se substituir que uma pessoa não seja por uma pessoa não ser. Não dá para fazer sem voltar. Linha 9. Vamos lá. Ó. Aqui está, gente. Ó, nesse pedaço mesmo. Todo indivíduo tem direito à proteção de sua liberdade, de sua integridade física e de outros bens, que são necessários. Leia primeiro como está aqui. Que são necessários para que uma pessoa não seja rebaixada. Agora eu vou ler de novo, fazendo a substituição que a banca propõe. Sempre faça assim. Primeiro leia como está, depois repita fazendo a substituição. Todo indivíduo tem direito à proteção de sua liberdade, de sua integridade física e de outros bens, que são necessários para que uma pessoa, para uma pessoa não ser rebaixada de sua natureza humana. Deixa eu só ver se é isso que ele propõe direitinho. Ó, peraí. Por uma pessoa não ser. Isso. Que uma pessoa não... Tira que uma pessoa não seja e uma pessoa não ser. Vamos lá de novo. Peraí. Aqui. Todo indivíduo tem direito à proteção de sua liberdade, de sua integridade física e de outros bens que são necessários para... Tira desde o quê? Para uma pessoa não ser rebaixada de sua natureza humana. Sim, para que uma pessoa não seja, para uma pessoa não ser rebaixada. Claro que eu poderia. Então, ele está dizendo que mantém-se o texto coerente. Sim,
gramaticalmente correto. Sim, eu poderia. Certa. Muito bem. Número 20. Na linha 10, devido à presença da expressão em relação, o uso do sinal indicativo de crase em a esses direitos é facultativo. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Se você voltou ao texto para fazer essa questão, para tudo da sua vida, tira meia horinha que seja e vá fazer uma revisão de crase. Nossa, Augusta, você dá... Mas eu tenho que falar isso para você. Se você, fazendo uma prova como esta, você para a leitura, que terminou a leitura e volta ao texto, para ver onde esse trecho está, para saber se o acento grave é facultativo ali ou não, você está mal das pernas em crase. Então eu preciso dizer isso para você, porque você tem que ter segurança na hora de responder uma questão como essa, porque isso aqui não tem que voltar a texto coisa alguma. Crase, a palavra crase significa fusão, vem do grego, significa fusão. Então, para que eu tenha aquele acento, eu preciso da fusão de dois termos. Que termos? Preposição a com um artigo definido feminino a ou as. Não é? E aí eu pergunto a você, quando eu vou usar um artigo definido antes de esse ou esses? Nunca. Esse, esses, são pronomes demonstrativos que se bastam. Eu não digo assim, pois esses livros são muito bons. Nunca. Eu vou dizer tão somente, esses livros são muito bons. Eu jamais uso um artigo definido antes do pronome esse. Ah, Augusta, então, se fosse feminino, essa também não. Porque você também não usa artigo antes de essa. Você não diz assim, essas provas foram fáceis. Nunca. Você diz tão somente, essas provas foram fáceis. Então, gente, se crase a preposição mais artigo, e você não pode usar artigo antes de esse, esses, estes, esta, estas, essa, essas. Nunca você usará artigo. Quando você terá crase antes desses elementos? Nunca, gente, é nunquinha. Então, como é que você vai voltar ao texto para procurar isso? Não precisa voltar ao texto, gente. Se você está pronto em crase, você gabarita esta questão em segundos. Porque às vezes o aluno diz assim para mim, Augusta, eu fiz aquela questão em 10 segundos, mas errei. Então, não valeu nada. Não, eu fiz em 10 segundos, mas eu tinha tanta segurança, em 10 segundos eu gabaritei a questão. Tá bem na fita, não é, gente? Como diz o ditado. Então, olha só, voltei. Na linha 10, devido à presença da expressão em relação, o uso do sinal indicativo de crase em a esses direitos é facultativo? Claro que não. É proibido, eu jamais usarei um acento antes desses pronomes demonstrativos, porque o que eu tenho ali é tão somente uma preposição, e preposição sozinha não recebe acento. Ficou claro isso? Não fica chateado comigo se eu falei isso, mas eu tinha que falar. Então, assim, se você errou, você não pode pensar em errar uma questão dessa. Você tem que estar, brigando ali com os candidatos cabeça a cabeça, como a gente diz. Você não pode perder uma questão dessa, sem contar que você sabe que se você errasse essa, era essa e mais uma, né? Você é apenado duplamente. Você erra essa e perde uma certa. Então, número 20, erradíssima. Vamos em frente. 21. No que diz respeito às relações de coesão textual, é correto afirmar que o conectivo que substitui a expressão direitos e valores. Vamos voltar ao texto. Não sei se esse que está se referindo a direitos e valores. Vamos lá achar aqui. Aqui, gente. Mas também, em relação a esses direitos e valores, é preciso ter em conta que todos são iguais, devendo merecer a mesma proteção. Olha bem. Mas também, em relação a todos esses direitos e valores, é preciso ter em conta que, gente, para começar, que esse que nem é pronome relativo, ele não está retomando, ele não está se referindo a ninguém. Esse que aí é o que nós chamamos de conjunção integrante. Augusta, eu não me lembro. Lembra? O que, pronome relativo, é aquele que você substitui por o qual, a qual, os quais, as quais. O que, conjunção integrante, é aquele que você, lendo a frase, substitui dele em diante por isto. Assim, vem comigo. Mas também, em relação a esses direitos e valores, é preciso ter em conta isto. Então, você substitui do que em diante por isto?
Esse que aqui é conjunção integrante. Então, gente, errada a questão, ele não está retomando direitos e deveres, coisa alguma. Então, no texto, no que diz respeito às relações de coesão, é correto afirmar que o conectivo que substitui a expressão direitos e valores. Não, errada. Número 22. Nas linhas 10 e 11, a oração iniciada pelo gerúndio, devendo, uma vez que se adiciona à oração anterior, que todos são iguais, e complementa a expressão ter em conta, admite ser reescrita da seguinte forma, retirando-se a vírgula após iguais. Então parece complicada, mas não é, hein? Ele está dizendo o seguinte, a oração iniciada por aquele gerúndio, devendo, ela adiciona, uma vez que se adiciona à oração anterior, que é que todos são iguais, e complementa a expressão ter em conta. Então, ela admite ser reescrita da seguinte forma, retirando-se a vírgula após o iguais. E devem merecer a mesma proteção. Como é que eu faço a questão? Eu volto ao texto e eu faço o que ele propõe. Eu tiro aquele devendo, tiro a vírgula, porque ele diz retirando a vírgula, e coloco ali e devem merecer a mesma proteção. Vamos voltar ao texto, então. Vamos lá. Muito bem. Aqui está. Mas também, em relação a esses direitos e valores, é preciso ter em conta que todos são iguais, devendo merecer a mesma proteção. Agora vamos fazer o que a banca propõe. Mas também, em relação a esses direitos e valores, é preciso ter em conta que todos são iguais e devem merecer a mesma proteção. Eu tiro a vírgula e troco devendo por e devem merecer. Claro que eu posso, correção gramatical e o sentido original mantido. Então, vamos lá. Questão 22, certa. Poderia sim. Então, cuidado, parece complicada, mas não é. Volte ao texto, faça o que a banca propôs com calma e você consegue. Então, 22, certa. Agora temos um outro texto. Alguns só conseguem enxergar o lado feio do mundo. E como só notícias ruins dão manchete, deleitam-se em ver confirmados seus piores enredos. Mas, no que se pode medir ou confirmar, a história é outra. O mundo hoje está pior? Vamos compará-lo com o de um século atrás. Jamais houve tanta liberdade e o crescimento das democracias foi extraordinário. Entre elas, já não há guerras. Nos conflitos recentes, pelo menos, um lado é ditatorial. Antes da Revolução Industrial, um operário só possuía a roupa do corpo. Sua maior riqueza eram os pregos de sua casa. Educação, cultura e lazer chegaram também aos pobres. Acabou-se a fome causada por calamidades naturais, como a que matou metade da população da Irlanda no século XIX. Luís IV não tinha variedade nem a quantidade do cardápio de um reles membro da classe média hoje. Os pessimistas que fiquem com seus resmungos, pois os avanços em praticamente todas as direções estão bem medidos. Os fatos não lhes dão razão. Porém, não podemos festejar a situação presente, pois para o progresso futuro precisamos ser obstinadamente inconformistas. Muito legal, não é verdade isso? Precisamos ser obstinadamente inconformistas. Sempre há o que mudar e o que melhorar. Muito bem. Cláudio Moura e Castro, gosto muito dos textos dele e são textos sempre comuns nas provas. Vamos de mal a pior? Revista Veja. Então vamos lá, gente. Julgue os itens subsequentes relativos ao texto acima. Muito bem. Questão 23. O desenvolvimento das ideias do texto permite substituir no que por naquilo que, sem que se prejudique a coerência textual, ou se desrespeitem, gente, tem um errinho de digitação aqui, se desrespeitem as normas gramaticais. Então, veja bem, o desenvolvimento das ideias do texto permite substituir o no que, na linha 3, por naquilo que,
sem que se prejudique a coerência e sem que se desrespeitem as normas gramaticais. Vamos voltar ao texto e vamos substituir. Linha 3, mesmo que não esteja na 3, quer dizer, no início do texto. Até aqui, ó. Como só notícias ruins dão manchete, deleitam-se em ver confirmados seus piores enredos. Mas, no que se pode medir ou confirmar, a história é outra. Mas, naquilo que se pode medir ou confirmar, a história é outra. Então, eu posso trocar esse no que por naquilo que se pode? Claro que sim. Esse no é contração da preposição em com o pronome demonstrativo o. Pronome demonstrativo, claro, sempre que o pode ser substituído por aquele, aquilo, ele é pronome demonstrativo. Então, no que, naquilo que. Então, eu posso sim. Então, vamos lá, questão 23. Ele está dizendo sem que se prejudique. Perfeito, sem que se prejudique. Nem o sentido, nem a correção gramatical. Questão 24. De acordo com a argumentação do texto, estão certos os que defendem que o mundo hoje está pior, pois o progresso futuro depende deles. Gente, de acordo com a argumentação do texto, estão certos aqueles que defendem que o mundo hoje está pior? Ele diz o contrário, ele diz, me perdoem lá os pessimistas, né? Mas a visão é outra. Claro que não podemos nos conformar. Ele diz no fim que temos que continuar obstinadamente inconformistas, né? Inconformados com as coisas. Mas ele não acata essa posição dos pessimistas e acha que o mundo hoje está pior. Errada. Número 24, errada. Muito bem, questão 25. Na linha 4, o pronome de terceira pessoa em compará-lo e em o, de, retoma no desenvolvimento das ideias o termo o mundo. Vamos lá, na linha 4, o pronome de terceira pessoa em compará-lo e em o, de, retoma no desenvolvimento o termo mundo. Vamos voltar ao início. Não dá para fazer sem voltar, gente. Peraí. É aqui que começa? É aqui que começa. Peraí, então vamos achar aqui. Aqui está, vamos ver, ó. Mas no que se pode medir ou confirmar, a história é outra. O mundo hoje está pior? Vamos compará-lo, claro que esse lo é o mundo. Vamos compará-lo com o de um século atrás. É claro que esse o está retomando o mundo também. Quer dizer, vamos compará-lo com o mundo de um século atrás. Então, vamos à nossa questão. Então, ele está dizendo que esse pronome de terceira pessoa aí, que é o lo, e esse o aqui, retomam no desenvolvimento das ideias o mundo? Sim. Compará-lo é comparar o mundo. E esse o de um século atrás é o mundo de um século atrás. Claro que sim. Questão 26. A substituição do verbo impessoal haver, na sua forma flexionada houve, pelo verbo pessoal existir, exige que se faça concordância verbal com liberdade e crescimento, de modo que, fazendo-se a substituição, deve-se escrever existiram. Vamos voltar ao texto, não dá para fazer sem voltar. De novo, gente. Tá aqui, ó. Cadê o houve? Aqui. Jamais houve tanta liberdade e o crescimento das democracias. Já foi extraordinário? Já foi extraordinário? Mas existiram tanta liberdade e o crescimento das democracias foi extraordinário? Claro que não, gente. Mesmo que eu troque houve por existir, o verbo haver pelo existir, o existir vai ter que continuar no singular, concordando com tanta liberdade. Jamais houve tanta liberdade, jamais existiu tanta liberdade. E o crescimento das democracias foi extraordinário. Isso aí já é outra oração. Liberdade aqui não está preso a crescimento das democracias. O crescimento das democracias foi extraordinário, é outra oração. Então, mesmo que eu trocasse o haver pelo existir, eu teria que manter o verbo existir no singular. Então, vamos lá.
Então, questão 26, trocar por existiram? Não. Errada. Prontinho, no próximo bloco, continuamos com as nossas questões. Até já.